compartilhar com vocês hoje a leitura de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 9. Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Para passar para vocês esse devocional, vou contar uma historinha rápida. Uma vez uma menininha estava brincando com as mãos enrugadas da sua avó e ela, enquanto brincava com as mãos, chegou no dedo anelar. No dedo anelar ela viu aquela aliança grossa, pesada, brilhante, bonita, e ela perguntou para sua avó: vó, por que a tua aliança é tão mais grossa, tão mais pesada do que as alianças que a gente vê hoje para vender, que são mais finas e delicadas? A avó então respondeu: minha neta, no meu tempo, os casamentos foram feitos para durar. É bem isso, meus queridos. Infelizmente, hoje, mesmo no meio cristão, nós não vemos um compromisso sério de durar até que a morte nos separe. Infelizmente, estatísticas já comprovam que o índice de divórcio no meio dos cristãos é o mesmo de no meio secular. Triste isso, não é? Mas uma das razões pelas quais os casamentos têm sido rompidos continuamente, inclusive no meio cristão, é porque os casamentos são vistos como se fossem contratos. E o casamento não é um contrato. O casamento é uma aliança. Vamos entender melhor? O que é um contrato? Um contrato é um documento feito por duas ou mais partes, pessoas físicas ou jurídicas, e ambas as partes se comprometem a dar algo para o outro em troca daquilo. Então vamos ver um contrato de aluguel. Você paga um valor X e o proprietário permite que você more na casa dele. Passado o prazo do contrato, o contrato pode ser prolongado ou não. Se você achar uma casa melhor, você se muda. Simplesmente isso. Aí você tem que arrumar a casa, tudo de acordo com o que está no contrato. Ou seja, o contrato, ele simplesmente mostra o que um e o outro vai ganhar ou perder em situações. Mas o casamento não é um contrato, o contrato é uma aliança. E qual a diferença do contrato para a aliança? A aliança, ela não é feita visando o próprio benefício, mas sim o benefício do outro. Então veja, por exemplo, nós temos na Bíblia a primeira aliança feita com Noé sobre o dilúvio. Uma aliança feita com Noé sobre o dilúvio falou que ia ficar o arco-íris no céu. Cada vez que a gente visse, a gente se lembraria dessa aliança, que a terra não viria mais a sofrer inundação como aquela. O benefício de quem que era? De Noé. Deus fez a aliança para beneficiar Noé. Temos a aliança da cruz. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Basta ter o Senhor como nosso Salvador, seremos salvos. Jesus fez essa aliança em benefício de quem? Nossa. Entende? Então, contrato beneficia ambos, aliança não. A aliança não é uma coisa feita no mundo, a aliança é divina, ou seja, ela tem um caráter permanente. A aliança possui esse caráter permanente, ela não se rompe à toa. E se por acaso você romper a aliança com o teu cônjuge, automaticamente você está rompendo a aliança com Deus. Porque a aliança é feita em três, é um cordão de 3 dobras, como é falado no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12.
Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então a aliança feita no altar é uma aliança de 3 dobras e não deve ser rompida facilmente. A aliança, ela é uma maneira de concretizar no mundo físico algo que foi aliançado no mundo espiritual. Então veja, os votos de casamento são feitos diante do teu cônjuge e diante de Deus. Quando a gente consegue entender o casamento como uma aliança e não como um contrato, a gente tem esse cordão de 3 dobras e é como se o Senhor funcionasse para nós, dando uma cobertura espiritual para nós, como se fosse um guarda-chuva em dia de tempestade. Está chovendo, você pega o guarda-chuva, sai na chuva e aquele guarda-chuva te impede de se molhar. Veja, a chuva não parou. Alguns respingos podem até te atingir. Você pode inclusive molhar os pés, dependendo de onde você pisar, se você não estiver devidamente calçado. Porém, o guarda-chuva provê uma cobertura sobre você. E assim é Deus. Ele é a nossa cobertura espiritual para que o nosso casamento, mesmo diante de desafios, não nos afetem da mesma maneira que nos afetaria se a gente não tivesse essa cobertura. E eu quero te passar um desafio. Como nós podemos nos relacionar com o nosso marido em termos de aliança? Muito simples. Nos lembrarmos dos votos, de honrá-los e respeitá-lo. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 13 e 14, fala assim: o risco da gente não cumprir com essa aliança. Outra coisa que vocês fazem, antes eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar esses 2 versículos numa versão de esposas, tá? A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e o homem de sua mocidade. No original é a mulher. Passei para as esposas de fé. Porque o Senhor é testemunha entre você e o homem de sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ele fosse o seu companheiro, o homem de seu acordo matrimonial. O original, então, é assim: é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Versão Esposas de Fé. Porque o Senhor é testemunha entre você e o homem de sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ele fosse o seu companheiro, o homem do seu acordo matrimonial. Vocês viram aqui que muitas vezes a gente vai chorando, gemendo diante do Senhor e a gente parece que não vê nada, parece que Ele não nos escuta. Por quê? Porque a gente está descumprindo o compromisso de fidelidade que fizemos com o nosso marido. E quando a gente fala de fidelidade, muitas vezes só se pensa em adultério. Não. Ser fiel ao nosso marido não é apenas não cometer adultério. É honrá-lo, é respeitá-lo, é tê-lo como nossa cabeça. Isso é ser fiel ao nosso marido. E mais apenas que ser fiel a ele, essa é uma aliança feita diante de Deus. Então é uma aliança feita com Deus também. Nós, conforme desrespeitamos a aliança com o nosso marido, desrespeitamos a aliança com Deus.
Isso é muito sério mesmo. Então, o que eu posso dizer é como nós podemos nos relacionar com o nosso marido em termos de aliança. Como eu disse, vamos honrá-lo, vamos respeitá-lo, vamos amá-lo sob todas as circunstâncias. Independente do que ele fizer. Não se esqueça, nós temos uma aliança e não um contrato. O contrato pode ser reincidido, porque o contrato ele tem como base o benefício de ambas as partes. A aliança é o benefício do outro. Não o nosso próprio, mas é o benefício do outro. Então vamos cumprir com essa aliança em benefício do nosso cônjuge. Amém, minha querida? E ainda digo mais, conforme a gente cumpre essa aliança para o benefício do nosso marido, nós estamos glorificando a Deus e testemunhando o que Deus faz na nossa vida. Amém? Deus os abençoe, meu querida. Fiquemos sempre fortes, mesmo em meio à tribulação. Um beijo.